Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a tua. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Que busque conhecimento. 60 dias do mundo das séries, dia 45, com uma das minhas séries preferidas de todos os tempos, Star Trek. Vamos começar lendo um texto bíblico que está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 30, que diz: novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábolas usaremos para descrevê-lo? A Federação Unida dos Planetas possui uma vasta frota estelar, um conjunto de naves que tem como objetivo, um objetivo pacífico, exercer boa diplomacia galáctica, composta por uma equipe que é multiétnica, composta por humanos, alienígenas, androides e de muitas espécies distintas e diferentes. Essas naves elas vão cada vez mais distante nesse universo conhecido, explorando e catalogando novas espécies, novos planetas, de modo a tentar compreender a dimensão e melhorar a relação desses povos civilizados com os planetas que a frota vai tendo contato ao longo do tempo. E de todas as naves da Armada Estelar, a mais conhecida de todas elas, sem a menor sombra de dúvidas, é a USS Enterprise, que é comandada pelo capitão James Kirk, e que tem dentro da sua tripulação o vulcano Spock, o médico Dr. Leonard McCoy, entre outros tripulantes. Esse é o resumo da série original Star Trek, que foi ao ar entre 1966 e 1969 pela rede NBC. Mais uma série que se passa ou que tem relação com a década de 60, hein? Olha só quantas coincidências aqui na nossa sequência de vídeos dessa parte final aqui do nosso devocional dos 60 dias do mundo das séries. A série original teve apenas 3 temporadas, mas ela revolucionou a maneira como o entretenimento via ficção científica. A partir dessas 3 temporadas, uma série de outros produtos foram criados em cima desse universo de Star Trek, como outras séries, filmes e uma imensidão de outros subprodutos derivados dessa série principal. Falando em séries, com certeza uma das mais conhecidas de todas elas é a série Star Trek The Next Generation. Se passa um século depois dos acontecimentos da série original e tem como capitão, a Enterprise terá como capitão o famoso, capitão Jean-Luc Picard, que inclusive recentemente temos uma série que fala a respeito do capitão Picard muito tempo depois dos acontecimentos da série original, que é muito interessante. Bom, para compreender a ficção científica, seja no cinema, na TV, Star Trek é fundamental. Muitas coisas que aparecem na série como vislumbres de um futuro possível, hoje nós usamos, como por exemplo a questão da conversa, da ligação com a face da pessoa, essas ligações por vídeo que nós fazemos hoje, elas já estavam em Star Trek, e uma série de dispositivos tecnológicos que nós usamos hoje no nosso dia a dia foram vislumbrados, pelos produtores aí de Star Trek. Então, o que nós podemos imaginar com relação a isso? É interessante a gente pontuar que, por mais que seja uma obra de ficção, ela está imbuída do espírito do seu tempo, ou seja, as preocupações da sociedade da década de 60 estarão presentes de alguma forma nessa ficção. E eu quero citar 2 exemplos dessa preocupação, das analogias que são feitas na série e que nos remetem para a realidade da década de 60. Vou citar 2 grandes questões para essa sociedade que podem nos ajudar a entender de que modo a série foi evoluindo. O primeiro deles é o papel da tecnologia. Na década de 60, a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética estava a pleno vapor. Para contextualizar, em 1957, a sonda Sputnik I foi lançada ao espaço. Então, a questão do papel da tecnologia dentro de uma guerra fria,
né, de uma disputa tecnológica entre duas superpotências estava muito presente. Por isso, uma série que fale a respeito de tecnologia, de viagem ao espaço, porque isso era uma discussão que estava muito presente nesse período histórico. E o segundo elemento é a questão da guerra. A Guerra do Vietnã estava em pleno vapor nesse período de produção da série original, né, e por isso a série vai mostrar soluções possíveis para conflitos armados. E um grande exemplo disso é o próprio povo vulcano, do Spock, né, que é um dos personagens principais aí da série. No passado, um povo muito bélico, muito beligerante, muito armamentista, e voltado à guerra. Com o passar do tempo, eles mudaram a sua mentalidade e passaram a pautar suas ações pela razão. Aqui uma crítica já e uma tentativa de solucionar as grandes questões aqui que envolveram a Guerra do Vietnã, por exemplo, né, que os Estados Unidos se meteu nesse período. Então, nós vemos aqui, poderíamos citar outros exemplos, na própria questão racial, a questão dos direitos humanos, o diálogo religioso entre os grupos humanos, representado pelas diferentes espécies que convivem pacificamente na série, enfim, uma série de outros temas que nós poderíamos abordar aqui nas aventuras da Enterprise. Mas esses dois já nos ajudam a entender o princípio que eu quero trazer para vocês no dia de hoje. Qual é esse princípio? O uso de alegorias para explicar nossa realidade. Citando aqui o dicionário, uma boa definição para alegoria é a seguinte: uma alegoria é uma figura de linguagem caracterizada como sendo um conjunto simbólico criado para transmitir um segundo sentido além do sentido literal das palavras. Dessa forma, a alegoria ela tem o objetivo de explicar algum aspecto da realidade a partir do uso de figuras que não existem, fictícias. Exemplos de animais, exemplos de ficções que não existem na realidade, mas que nos ajudam a, de certa forma, compreender de uma maneira mais fácil e nos leva a refletir com relação ao que está acontecendo na realidade a partir dos elementos apresentados nessas alegorias ficcionais. Na medida em que se apresenta um povo que antes era dado à guerra e, de repente, muda sua mentalidade para exercer, para deixar com que a razão guie seus passos, isso pode levar as pessoas a refletir sobre o papel que o seu país está fazendo numa guerra contra um outro país, né? Enfim, e essas analogias ajudam a refletir com relação à nossa realidade. Interessante que a Bíblia apresenta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma série de analogias para nos ajudar a legitimar aquilo que nós estamos falando para vocês. No Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Natã, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1, vai confrontar o rei Davi com relação a um pecado gravíssimo que ele comete, usando como analogia dois vizinhos que possuem, enquanto um possui apenas uma ovelha, o outro, que é muito rico, acaba roubando essa ovelha daquele que só tinha uma, né, para ilustrar justamente o pecado que o rei Davi havia cometido. E no Novo Testamento, Jesus vai utilizar uma série de analogias e parábolas para explicar princípios complexos do reino de Deus para as pessoas simples da multidão que o acompanhava. Então, quer você esteja no Antigo, quer você esteja no Novo Testamento, as analogias são utilizadas como ferramentas didáticas para ensinar princípios poderosos da palavra de Deus. A grande questão que fica para nós no dia de hoje nesse sentido é que nós precisamos adaptar nossa linguagem de acordo com o público que nos ouve. Se você que me assiste nesse momento é alguém que prega no púlpito, né, que prega na sua igreja local, faça uso de analogias para ajudar na compreensão do texto que você está explicando. E se você conhece o Parábolas Geek, sabe que esse é um dos grandes pilares que nós seguimos desde o início do projeto, onde nós temos buscado simplificar princípios eternos, sem modificar os princípios, mas utilizar analogias que simplifiquem e ajudem na compreensão desses princípios. Agora, se você não prega na sua igreja local, você prega com a sua vida diante das pessoas que estão relacionadas com você. Então, nesse sentido, use também analogias para falar de Jesus para as pessoas. Use essa estratégia
Peça sabedoria para Deus, acompanhe os nossos trabalhos. Se você está lendo 60 dias, você já tem 60 analogias prontas, né? E se você conhece os nossos outros devocionais, você tem mais de uma centena de devocionais e analogias possíveis para estabelecer uma conversa com seu amigo que não conhece a Jesus e precisa conhecer. Faça uso dessa ferramenta e abençoe esta geração. Esse é o recado que nós tínhamos para vocês no dia de hoje. E eu quero encerrar dando aquele recado. Se você não curtiu esse vídeo ainda, esqueceu de fazer isso no começo, você tem mais uma chance de fazer isso agora. Clica nesse botão do like, compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal. Estamos com metas ousadas para o ano, né? Nossas próximas metas são bastante ousadas com relação a número de seguidores. Queremos alcançar muitas pessoas em breve e para isso nós contamos com a sua ajuda. Para isso, ok? Para encerrar, então, o vídeo de hoje, tem uma curiosidade muito interessante. A famosa saudação vulcana de vida longa e próspera de Spock é muito mais do que simplesmente uma saudação fictícia. O ator, né, Leonard Nimoy, saudoso Leonard Nimoy, de origem judaica, trouxe, na verdade, uma bênção, simbolizando uma bênção. Temos texto falando com relação a isso no nosso site, mas através da posição de ser um ícone, né, da cultura pop, ele, através da sua posição, cria um gesto com uma origem judaica que acaba sendo uma bênção para aquelas pessoas que a recebem. Então, ao longo de 50 anos, pessoas têm abençoado umas às outras com a grande saudação vulcana. Genial, uma boa curiosidade, não sei se você sabia disso, mas agora está sabendo. Grande abraço para vocês, obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu espero você para o próximo vídeo. Estamos já entrando na reta final dos nossos 60 dias. Grande abraço para você e até lá.